Vamos ler aqui, né, esse texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Na revista pede para ler o verso 24. Eu gostaria que nós vamos ler aqui do 19 ao 24. Tá? O subtema do texto é os tesouros no céu. E diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, ou ao dinheiro, né? Ou ao dinheiro. Vamos orar? Deus querido, louvado seja o teu nome nesta manhã, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, na tua palavra, Senhor, para que ela seja rica e verdadeira nas nossas vidas e que nós possamos ter a sua instrução, ó Pai, recebê-la com o cuidado e com o carinho, ó Pai, da tua palavra, Senhor. Por isso, fala conosco nesta manhã, acalma o nosso coração e dá-nos a paz, ó Pai, para que entendamos qual é o seu desejo e a sua vontade para cada um de nós. Fala conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor? Amém. Amém. Vamos lá. Quem se lembra na época de Natal dos filmes que passavam na sessão da tarde, em que na mesma rua moravam famílias comuns, né, com crianças, mas também tinha uma mansão lá, meio que assim um pouco consumida, mas era uma mansão, e lá morava um senhorzinho que odiava o Natal, que era um homem miserável, pão duro, muito rico, mas tremendamente solitário. Tremendamente. Vocês não se lembram desses filmes? Passava tanto na sessão da tarde. Nossa, só eu que sou velho aqui. E tinha, né? E depois no final, né? Aquela coisa de Natal e tal. Mas vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o poder que o dinheiro tem nas nossas vidas e que é muito, a gente muda muito o nosso foco, e nós como servos de Deus, o nosso foco é o Senhor nosso Deus. E por isso que Jesus, falando ali aos discípulos, ele diz: pois onde estiverem as suas riquezas, ali estará o seu coração. Onde estiver a sua riqueza, ali estará o seu coração, né? E nós falamos sobre Mamon, né? O título da lição é Cristo e Mamon, né? E diz assim, o termo Mamon, ele é de origem aramaica, né? E ele servia para designar a soma dos bens terrenos, posses e dinheiro, né? Não era um Deus oficial de qualquer culto pagão, mas se constituía, e ainda se constitui, num ídolo universal, pois nos tesouros materiais o homem coloca, muitas vezes, o seu coração, né? Coloca ali o seu coração. O pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre isso, ele diz: o dinheiro
O dinheiro é bem mais que uma moeda. O dinheiro, ele se torna muitas vezes um Deus. E é nessa geração que o dinheiro é mais adorado. E adorado como um Deus, né? E nesse altar do Deus Mamon, milhões de pessoas, elas se prostram. Elas se prostram, elas se dispõem a viver e a morrer pelo dinheiro. E isso na ilusão de que ela quer ser feliz, de que isso possa lhe trazer felicidade. Então, o que tem sido o dinheiro nas nossas vidas? Motivo de briga, motivo de guerra, motivo de conflitos no coração das pessoas, no coração da família, na sociedade e muitas vezes entre as nações, né? O dinheiro é apenas uma ferramenta. O dinheiro, ele deveria ser uma moeda de compra e venda. E, no entanto, o medo de passar por dificuldades nos leva a dar a ele um valor tremendo e tão grande que muitas vezes as pessoas não se importam de pisar umas nas outras para ter mais e mais, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz a palavra de Deus. E aqueles que querem ficar ricos caem em muitas ciladas, né? E entregam a alma a muitas fadigas, a muitas tribulações, a muitos momentos de dificuldade. Eu não me esqueço de um moço que eu conheci que ele tinha uma vida assim bem tranquila, até que eles tiveram uma colheita muito grande lá no sítio, e a venda foi ótima, foi muito boa. E ele falava: Marcos, antigamente eu não dormia porque eu tinha que pagar o financiamento do banco. E hoje eu não consigo dormir porque eu recebi um bom dinheiro e agora eu não sei onde que eu vou investir. Eu não consigo dormir mais à noite. Eu falei: pelo amor de Deus. Quando não tem é porque não tem, e quando tem é porque tem, né? Até onde nós vamos, como pessoas, ser tão dependentes e escravizadas pelo vil metal, né? Até quando, né, nós vamos passar por essas coisas? A gente que trabalha, a gente que muitas vezes a pessoa que tem um salário, né? E a gente tem as nossas dificuldades, as nossas contas do mês, né? A gente sabe que a luta que é, né, você conseguir equilibrar despesas e a receita, né? E é muito difícil mesmo. Eu me lembro que as crianças pequenas, a gente saía de um empréstimo para cair no outro, ou fazia outro para cobrir o outro, e assim era aquela bola de neve, e a coisa ia caminhando, e a coisa ia rodando, né? E nós nos tornamos totalmente dependentes. E ali se torna a razão de muitas separações, de muitas brigas em família. Por quê? Por valorizar mais o ter do que o ser, né? Então, como devemos cuidar do dinheiro? Como devemos fazer esta mordomia, né? Por quê? Porque o dinheiro é um bem necessário para termos uma vida melhor, com prazer, mais tranquila, né? Ele é uma necessidade, com ele podemos fazer as coisas que precisamos, né? Suprir nossas necessidades, desfrutarmos das coisas boas que Deus criou, ajudar o nosso próximo e promover também o reino de Deus. Por quê? Porque nós também colaboramos na casa do Senhor. Então, o que acontece? Sem dinheiro você não constrói casa, você não se alimenta, você não constrói nem igreja, você não consegue sustentar um missionário que seja, né, ou o próprio pastor, né? Então, o trabalho, né, o salário que nós recebemos do nosso trabalho, ele é feito com dignidade, e isso é ponto fechado, né, ponto final, né? E a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, né?
O grande problema é o amor ao dinheiro. É nós ficarmos focados no ganhar, no querer mais, mais e mais e mais, né? O problema não é possuir, mas ser possuído, né? O problema não é o dinheiro, mas é o nosso amor a ele. O dinheiro, ele é um bom servo. Quando você tem o seu dinheirinho, você, né, pede um lanchinho, pede uma pizza. Nossa, que coisa gostosa, que coisa boa, né? Mas o problema é que ele é um péssimo patrão. Quando você precisa emprestar, quando você precisa, né, e depende dele, e você não o tem, e você faz qualquer coisa, aí você começa a se tornar escravo, e viver uma vida atribulada. Eu não me esqueço, porque eu trabalhei com serviços bancários e cortava o meu coração quando chegava uma senhorinha lá e eu falava, eu preciso de tanto. E eu falava, olha, para a senhora aqui o juros está muito alto. Ela falava, é? Eu falei, a senhora vai pagar 3 vezes o que a senhora está pegando. Ela falava, meu filho, vou ter que pagar 3 vezes o que eu estou pegando. Eu falei, a senhora tem certeza? Ela falou, não, eu tenho dívidas. Certeza eu não tenho nenhuma, mas eu tenho dívidas. Sabe? E essa é a parte triste do dinheiro, né? Devemos usar o dinheiro em vez de sermos usados por ele. A ganância é um pecado aos olhos de Deus e de consequências danosas entre os homens. E pela ganância as pessoas roubam, matam, extorquem, arrebatam o direito dos inocentes. Pela ganância as pessoas sentem inveja, cobiçam o que pertence aos outros. E isso é muito triste. Quem ama a riqueza faz dela um ídolo, né? E se torna o seu escravo. O dinheiro só tem propósito quando ganhamos ele honestamente e o usamos para fins que glorificam a Deus e abençoam o próximo. Deus nos dá prosperidade, não para acumularmos egoisticamente, nem para vivermos refestelados em nosso conforto, né? Em decorrência, em função, muitas vezes, da miséria alheia. E eu me sentia assim, quando eu fazia aquele empréstimo àquela senhora. Eu falava, meu Deus, eu vivo disso. E isso cortava o meu coração, né? Como devemos, então, empregar o dinheiro à luz da palavra de Deus? Devemos dar a Deus o que é de Deus. O dízimo é santo. Retê-lo é roubo. E atrai para nós o quê? Maldição. Então, a palavra diz para nós entregarmos com fidelidade ao Senhor. Porque conforme Malaquias diz, né, Deus abre as janelas dos céus, Deus repreende o devorador e Deus estará cuidando de você. Segundo lugar, dar a César o que é de César. Somos cidadãos de 2 mundos. Temos nossa responsabilidade diante de Deus e diante também dos governantes. Então, como crentes, nós devemos pagar com fidelidade os nossos impostos, né? Entendendo que toda autoridade é ministro de Deus, tanto para coibir o mal, como para promover o bem, né? Então, devemos cuidar da nossa família. A Bíblia diz que quem não cuida da sua própria casa é pior que o incrédulo. Precisamos investir em nossa família, investir com sabedoria, distinguindo entre o desejo e a necessidade. Podemos usar de forma errada o dinheiro, tanto dando aos filhos tudo o que querem, ou retendo deles o que eles precisam realmente.
né? Então, Deus nos mostra, Deus nos ensina, né? Por isso, irmãos, Deus quer que nós utilizemos de forma correta o dinheiro, né? E muitas vezes a gente olha, né? A gente vê assim e fala, nossa, mas em todo o ministério de Jesus você vê assim, ele nunca teve coisas grandiosas, né? Nunca teve, né? E por que que muitas vezes se prega tanto isso no meio das igrejas? São coisas que nós temos que ver à luz da palavra de Deus. E essa é a ideia do que está sendo feito e dito, escravizando pessoas ao uso do seu dinheiro. Então temos que tomar cuidado e ver o que realmente é vontade de Deus e o que é realmente a vontade do homem e de muitas igrejas que pegam até o seu último centavo. Até o seu último centavo. E existe, a gente sabe que existe, né? Devemos ajudar todas as pessoas, inclusive os nossos inimigos. Jesus contou a parábola do samaritano que socorreu um homem ferido à beira do caminho. Seu tempo, seu animal e seu dinheiro estavam a serviço do próximo, mesmo que esse próximo fosse um inimigo do seu povo, e era o que era realmente, né? Então a Bíblia nos ensina a dar de comer e beber até mesmo aos nossos inimigos, pois Deus faz vir a chuva e sol sobre justos e injustos. Somos usados em tudo para a glória do Senhor nosso Deus. Em tudo somos usados para a glória do Senhor nosso Deus. Então, essa lição ela fala sobre a circunstância de que como o dinheiro pode ser terrível na vida das pessoas, né? Jesus, né, procurou mostrar, né, individualizar, qualificar, identificar como a maior e mais poderosa divindade de um paganismo materialista, né? Nos tempos de Jesus existia esse paganismo, né? E ele coloca aqui 3 itens, né? Ele coloca assim: preferia as posses deste mundo às riquezas celestiais. As posses deste mundo às riquezas celestiais. Qual o exemplo disso daí? O moço rico. O moço rico é claramente, né, o texto que fala sobre você amar mais ao dinheiro do que a Deus. Aquele moço, ele chega ali em Mateus, no capítulo 10, ele correu ali na frente de Jesus e se ajoelhou diante dele, né, e perguntou para Jesus: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus disse para ele, né, você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não rouba, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. E ele disse: mas Senhor, desde criança eu faço isso. Desde criança eu faço isso. Mas Jesus, conhecendo aquele moço e conhecendo o seu coração, Jesus olha para ele e diz: falta uma coisa para você. Falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas nos céus. Depois venha e me siga. Jesus, qual o sentido de Jesus ter falado isso? Vocês entendem? Qual o sentido? Porque Jesus conhecia aquele coração, e o coração daquele moço, ele estava completamente dividido. Completamente dividido. Jesus, ele não falou isso para Zaqueu.
Zaqueu, desce da árvore, porque hoje me convém jantar na sua casa, e ainda você vai pegar a metade, vai pegar todos os seus bens, vai vender tudo que tem, dar aos pobres e vai me seguir. Não, ele não falou isso para Zaqueu. No entanto, Zaqueu o que fez? Ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu o seu pecado. E ele fala para Jesus: Jesus, eu fiz muita coisa errada e com aqueles que eu errei e que eu roubei, eu vou pagar 4 vezes o que eu tirei deles. Né? Em momento algum, Jesus fala para ele: vai, vende tudo que tem e me segue. E, no entanto, ele falou isso para esse jovem rico, por quê? Porque o coração daquele moço estava completamente dividido. E muitas vezes nós não percebemos, mas muitas vezes nós estamos assim, com as loucuras da vida. Ai, minha família, meus filhos, ai, Jesus, né? E muitas vezes a gente não foca no Senhor, mas foca. Você passa mais tempo orando ou reclamando? Você passa mais tempo falando: Senhor, toma conta da minha vida, ou como é que eu faço isso, como é que eu pago aquilo? Descansa o coração no Senhor, confia nele. Buscai o Senhor em primeiro lugar, o seu reino e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Então, o que aconteceu com aquele jovem foi que o seu coração estava, né, dividido, e ele tomou a posição ali na hora, porque o verso 22 diz assim: quando o homem ouviu isso, fechou a cara, porque era rico, e foi embora. E foi embora. Não, aí também o senhor já está. Aí o senhor já está com. Né? Então é isso que acontece. Uma outra coisa é as nossas prioridades. Qual é a prioridade do servo de Deus? Né? Muitos priorizam a sua propriedade, a sua família, né? E menospreza a dimensão espiritual da sua existência, rejeitando o convite de salvação de Jesus. Né? O exemplo, Lucas 14. Né? Lucas 14, lá é a parábola da grande festa, quando Jesus conta essa parábola que ele convida, o Senhor lá convidou muita gente para a sua festa, e quando chegou a hora da festa, ele mandou seu empregado e falar para as pessoas, né? Eu estou falando assim de forma rápida, porque são muitos textos, mas o que ele fala? Ele fala: vai aos campos, vai aos valados, chama as pessoas, eu vou dar uma festa, eu quero todo mundo aqui. E as pessoas falavam: eu comprei 5 juntas de bois, preciso ver se trabalham bem, peço que me desculpe, eu comprei um sítio, né, e não vou poder ir. Eu acabei de casar e agora não dá, né, senhor? Qual é a sua desculpa para não servir a Deus, para não buscar ao Senhor? Né? Então, é uma questão de prioridade. E o terceiro item, ele estimulava o mamocentrismo, ou a avareza, ou a falta de amor, a descaridade, falta de amor ao próximo. E o exemplo que Jesus citou aqui, está lá em Lucas 16, né, é sobre o rico e Lázaro. Né? E ali ele conta aquela história. Né? E Lázaro estava no céu, e no entanto o rico, né, estava no inferno. Né? Por quê? Pela sua falta de foco em buscar ao Senhor. Ele olhou somente para aquilo que ele poderia ganhar. Ele olhou somente para o lado financeiro e deixou tudo para trás. Deixou sua família, porque depois ele pede, né, para Lázaro: então pede para que Lázaro desça lá e fale com eles, para que eles possam mudar as suas vidas. Né? Então, quais são as suas prioridades? Né? O que você tem olhado? Deus tem muito mais para cada um de nós.
Então, Mamon, na verdade, nunca foi uma divindade pagã, mas é um ídolo terrível, né? É um senhor poderoso sobre a vida das pessoas. E muitos, como Judas, trocam o Salvador pelo dinheiro. E às vezes nós nem percebemos, mas estamos trocando a nossa fé pelos nossos negócios, aquilo que realmente interessa, né? E aquela velha história que a gente contava, né? Quando eu for mais velho eu vou servir a Deus. Não, por enquanto eu tenho outras prioridades, mas quando eu tiver uma certa idade, aí eu vou ser um servo dedicado, né? Ai, Senhor Jesus, né? E o pastor Onésimo, que escreveu esse texto, ele fala sobre Deus e César, né? Deus e César. E ele diz, né? Cita lá Mateus 22, de 15 a 22, né? E os fariseus, eles saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. E ali, então, eles mandaram alguns dos seus seguidores, né, membros do partido de Herodes, para que eles fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver, que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Jesus sabia da malícia, né, das perguntas daquele povo, né? E ele responde: hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam uma moeda com que se paga o imposto. Trouxeram uma moeda e ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados na moeda? Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: dê ao imperador o que é do imperador, dei a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados e então deixaram Jesus e foram embora. Dê a César o que é de César. Como o pastor Hernandes disse aqui, nós pertencemos a dois mundos, né? Somos brasileiros, vivemos no Brasil, não vamos recolher nossos impostos? Afinal, a gente, né, se utiliza dos bens que advêm, né, do recolhimento dos impostos, né? Então, é o nosso dever como cidadãos, né? Mas somos servos de Deus. E a Deus nós também devemos dar todo louvor, toda honra, toda glória e também aquilo que Ele pede na sua palavra, né? Aqueles homens ali supunham que qualquer resposta seria tomada como acusação contra Jesus, né? E, e eles caíram do cavalo, né? E eles caíram do cavalo. Nós possuímos essa dupla cidadania, então temos que pagar o que é devido ao governo. Assim também como filhos de Deus, nós damos ao Senhor o que é do Senhor, né? E o texto aqui diz assim: Jesus, pois, reprova qualquer sonegação, a do imposto que é do Estado e a do dízimo que é de Deus. E com esta magistral resposta, nosso Senhor retira duas indevidas pretensões: a do imperador romano, de ser divino e senhor da igreja, e a da igreja, de se intrometer em questões estatais e querer, às expensas dos cofres públicos, manter-se e manter seus privilégios, né? Então, desde aquele tempo, né, a igreja queria se intrometer no Estado. A igreja, ali, aqueles homens, eles queriam, né? E Jesus era totalmente contra, né? Manter seus privilégios.
Como a gente gosta de um privilégio, né? Como a gente gosta de um privilégio. E até hoje é assim, né? O denário no templo de Tibério trazia no rosto a inscrição. O denário no templo de Tibério trazia no rosto a inscrição: Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. E no verso, sumo pontífice. Acreditava o rei de Roma possuir poderes temporais e espirituais, como ainda hoje acredita o Papa. Igreja e Estado devem relacionar-se bem, mas em vínculos oficiais. O governo nos fornece o dinheiro e o garante. Com ele, compramos, vendemos, recolhemos os impostos devidos, mantemos as obras sociais da igreja e entregamos nossos dízimos para a manutenção do templo e sustento da evangelização. Somos cidadãos brasileiros. Temos os nossos compromissos com o Estado. Somos cidadãos dos céus. Muito mais compromisso nós temos com o Senhor nosso Deus, com a sua casa e com a evangelização, né? Para que o evangelho cresça, né? O dinheiro e o reino de Deus, item 2, aí na página 7. Item 2, na página 7. Eu vou usar um pouco os irmãos para a gente continuar o texto. Agora, alguém lê para mim Números 18, 23 e 24? Aqui estamos falando sobre, né, a consagração dos ungidos. Os levitas no Velho Testamento não receberam herança da terra da promissão, né, pois Deus precisava deles com dedicação exclusiva para os serviços litúrgicos, guardas do tabernáculo e mestres da lei. Viviam da generosidade do povo e das ofertas a Deus, né? Alguém achou? Números 18, 23 e 24? Pode ler, por favor. Então, Deus separou das 12 tribos de Israel, Deus separou a tribo de Levi, né, para que os levitas farão o trabalho da tenda, serão responsáveis pelos erros que cometerem. Essa lei é para sempre e valerá também para os seus descendentes. Olha isso. Os levitas não terão nenhuma propriedade em Israel, né? Pois eu lhes dei para serem propriedade deles os dízimos que os israelitas me apresentam como oferta especial. E foi por isso que eu lhes disse que não teriam propriedades, né? Então, Deus separou aqueles que estariam cuidando da sua casa. Muitas vezes as pessoas não entendem, né? Falam, mas é bíblico isso, né? E muitas vezes já pessoas me questionaram, mas o pastor recebe, mas como é que funciona isso? Funciona segundo a palavra de Deus. São pessoas separadas para a obra do Senhor. São pessoas separadas para a obra do Senhor. Deuteronômio 12 diz assim: na presença do Senhor nosso Deus, todos se alegrarão. Vocês, os seus filhos, suas filhas, seus escravos e escravas, e os levitas que estiverem morando nas cidades onde vocês vivem. Eles não receberão terra em Canaã, como as outras tribos vão receber, né? E Deuteronômio, lá no verso 19, do capítulo 12, ele diz: lembrem de cuidar dos levitas durante o tempo em que vocês viverem naquela terra, né? Deus nos chama para cuidar dos nossos. Deus tem separado pessoas ungidas
para cuidar do seu povo. E nada mais correto de que o povo de Deus seja aquele que vai sustentar a sua casa, aqueles que trabalham aqui, aqueles que fazem a obra do Senhor. Então, isso, irmãos, é dízimo, né? É dízimo. Oi? Não. Pode, lógico. Aí né, é o que eu acabei de falar sobre o dízimo. A carne dos sacrifícios, antes comida pelos sacerdotes, agora é comida representativa e simbolicamente na participação eucarística. Por isso, no Novo Testamento, lá em João 6,56, Jesus disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Né? Do sacrifício participa toda a igreja, novo corpo sacerdotal de Deus. Por isso, os apóstolos do Novo Testamento, à semelhança dos levitas, eles foram retirados, eram pescadores, foram retirados de suas profissões e posses, enviados sem qualquer compromisso com Mamon. Né? Mateus 10, versículo 9, está escrito assim: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Deus jamais admitiu o mercenarismo no ministério pastoral. Jesus expulsou os vendedores e os cambistas do templo, homens desonestos que exploravam os crentes em benefício próprio. Em benefício próprio. Aí ele cita aqui um texto muito conhecido nosso, né, que fala justamente sobre quando Jesus expulsou aqueles homens que estavam ali comercializando a palavra, comercializando dentro do templo, né? Comprando e vendendo, né? E o texto lá de João 2 diz assim: alguns dias antes da Páscoa, Jesus foi até a cidade de Jerusalém e no pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que sentados às suas mesas trocavam dinheiro para o povo, né? E aí Jesus pega aquele chicote e sai atrás daquele povo, né? Virando mesa né? E Jesus ficou assim muito, muito, muito triste. E ele diz lá no verso 16: parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Eu vejo que hoje ele teria muita gente para dar sentada e que faz da casa de Deus um grande mercadão, né? Não sei se tem aqueles pão com mortadela, né? Esses mercadão, né? Aqueles... Estou brincando, gente. Vamos lá. A verdade é que venalizar o pastorado é profanar a ação do ministério. Alguém sabe o que é venalizar? Gente, é uma palavra tão comum. Não sei para quem, né? Porque eu fiquei procurando um tempão para achar lá o que queria dizer isso, né? Tem uns pastores que gostam também de... Corta isso depois, irmã. Edita aí na... Estou brincando. Não precisa editar, não. Venalizar quer dizer tornar corrupto. É roubo. Sabe? É gente que bota a mão grande, né? Como diz os... Né? Venal. O que é preço venal? É preço de venda, né? Quem já mexeu com imóveis, né, ou terrenos, esse tipo de coisa, chega lá, qual que é o valor venal? Né? Ocasionar corrupção, venalizar. É aquela pessoa, né, que faz da casa do Senhor um grande comércio, né? Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Jesus, em tempo algum,
Falou assim, não, a segunda-feira vai ser a segunda-feira dos negócios. Eu vou trazer lá o irmão lá que é CEO de uma grande empresa, e ele vai nos ensinar como ele chegou lá, e qual o caminho das pedras, e esse tipo de coisa que é muito comum a gente ver assim, sabe? Gente, me mostre lá onde Jesus fazia isso. Ele não tinha tempo para isso, porque o nosso compromisso é com a salvação de pessoas, e não com enriquecimento, é com a salvação espiritual. Até porque eu nunca vi caixão com gaveta. E o que se vê muitas vezes é gente ganhando muito mais do que vai poder gastar. E muito mais, sabe, que eles não vão ter vida para isso. Não vão ter vida para gastar esse dinheiro. E, no entanto, o seu foco jamais foi o evangelho de salvação, mas foi o enriquecimento ilícito. Então, o rebanho não é do ministro, o rebanho é de Jesus Cristo, de quem os pastores são escravos, né? Pastoreio de tempo... aqui ele entra num tema assim que às vezes deixa a gente assim preocupado, porque muitas vezes as igrejas não têm condições de manter o pastor em tempo integral. Mas é a palavra do pastor e esta é a palavra dele. Entendam isso os irmãos. E ele diz assim: pastoreio de tempo parcial não é instituição bíblica, embora a igreja de nossos tempos o admita. Dedicação exclusiva é o que Deus requer dos seus pastores. E a igreja precisa tomar consciência disso. Esta é a visão do pastor. Tá? Então, quem dera todas as igrejas pudessem ter condições de ter um pastor em tempo integral. Nós louvamos a Deus porque Deus nos deu essa graça. E também privilégio. Mas a terceira palavra que eu vou falar é complicada. É compromisso. É compromisso que a gente tem que pagar, né? A permanência dos nossos pastores. Eles têm que ter uma vida sustentável, né? E aí entra o nosso compromisso. O nosso compromisso. Vamos continuar, que já estamos encerrando. Aí, nos item 2.2, é a consagração dos leigos. Os ministros não devem ter subvenção do mundo secular, mas precisam ser sustentados com dignidade, sem ostentação e sem luxo. O sustento dos pastores, segundo a ordenação divina, é direito, é dever, é privilégio da igreja. Então, todo regenerado é escravo privilegiado de Deus, pois fica com 90% da sua renda, enquanto ao seu senhor, dono de sua vida, de seu trabalho e de todos os seus meios de produção, cabe apenas 10%. Dízimo não é desprendimento e nem generosidade. O nosso dízimo é obrigação, dever e honestidade. Generoso é Deus para com seus escravos, dando-lhes 90%. A Bíblia diz que tudo é de Deus. Aliás, quem viu a lição de domingo passado, sabe que o nosso Deus é o Deus que criou os céus e a terra. E Ele que cuida de cada um de nós. Então, quando nós mantemos a nossa fidelidade ao Senhor, Deus está cuidando das nossas vidas. E Ele não permitirá, como diz Malaquias, que o devorador te roube. Te roube. Então, creia, Deus está no controle. E Ele vai sempre cuidar de você e daquilo que é seu. Não vai te faltar. Deus estará no controle. Gostaria que os irmãos, em casa, pudessem ler os textos, até para você ter, assim, uma noção exata de todos os textos que constam na palavra aqui, todos os textos bíblicos, e que nos mostram, que realmente não é a igreja, puxa, a igreja está forçando. Não, é estudo da palavra de Deus. É estudo da palavra de Deus. Então, tenha paciência, leia o que está escrito, veja na palavra de Deus,
certo? Para que domingo que vem, creio que o Lideraldo esteja aqui, qualquer dúvida, ela possa ser sanada, né? Ela possa ser sanada aí, em decorrência dessas coisas que muitas vezes, às vezes, a gente pode até encarar como polêmica, mas é palavra de Deus. E eu louvo a Deus porque Ele tem cuidado de nós. E Ele tem cuidado, Ele tem nos sustentado, né? Então, obediência é o mínimo que a gente pode ter em relação a isso. Em relação a isso. Os crentes da igreja primitiva de Jerusalém, vendendo seus imóveis e bens, colocavam o produto da venda à disposição dos apóstolos para assistência aos necessitados. Atos 2,45 fala sobre isso. Também os crentes pobres da Macedônia ofertaram generosamente em favor de seus irmãos da Judéia. Aqui vai contando como Paulo falava daquelas igrejas, aquelas comunidades que se formavam, de como eles agiam, né? Eram todos que faziam isso? Não, não eram todos. Não eram todos. Mas, com certeza, aqueles que faziam com graça, faziam com amor, faziam com cuidado, né? E estavam ali vivendo aquele momento glorioso da sua fé. E nós louvamos a Deus por isso, né? Louvamos a Deus por isso, né? Nenhum exemplo, porém, supera o exemplo da viúva pobre, né? Exemplo da viúva pobre. Este texto eu quero ler. Lucas 21 diz assim, primeiro versículo: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas, viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre, e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos eles deram do que lhes sobrava. Ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para vender, né? Então, exemplos, né? A gente lê um texto desse e a gente fala: meu Deus, e como é que ela vai se virar, né? Ela deu tudo o que ela tinha. Deus está no controle. E com certeza, Deus estaria tratando e cuidando daquela vida. Eu me lembro, só para encerrar, e contando que os irmãos terminarão de ler o texto em casa, porque é um texto para você, nem que você, às vezes você até não concorda, mas leia e conheça o que que diz a palavra de Deus. Para encerrar só, estávamos trabalhando há alguns anos atrás no Fome Zero. E nós passávamos nas casas e pegávamos alimentos para fazer cestas básicas. A empresa que eu trabalhava e uma coordenadoria municipal. E a gente juntava muito, mas muita coisa. E numa casa que eu passei de uma senhora assim, muito, muito, muito humilde, eu falei para ela: a senhora tem algum alimento para doar, para fazer cesta básica? Ela falou, ela olhou para mim e sorriu: verdade? Você está pedindo para mim mesmo? Eu falei: estou. Falou: querido, ninguém passa aqui, eles olham a frente da minha casa, não passa aqui. Eu falei: querida, mas eu tenho certeza que Deus está no controle, Deus está cuidando da vida da senhora. Ela, e está mesmo, viu, filho? Está mesmo, peraí. Foi lá, trouxe meia cesta básica. Eu olhei e falei: não vai fazer falta? Ela: Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. E Ele está cuidando de mim. Aí nós fomos num bairro chique lá, um senhor lá do alto do sobrado dele, eu bati na porta, ele saiu lá do alto do sobrado: oi, querido. Eu falei: oi, tudo bem? Eu falei: a gente está passando com a campanha do Fome Zero, o senhor tem um pouquinho, 1 quilo de arroz aí, um pacotinho de feijão? Falou: querido, vou ficar te devendo. Grande abraço, bom domingo. Falei: o senhor também. E saí olhando para o chão e lembrando da senhorinha. Eu falei: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Então creia,
Deus está no controle e Ele cuida dos seus. Ele cuida dos seus. Então, sorria. Deus é bom demais. E que essas lições sejam uma boa experiência para nós, né? Amém. Deus abençoe.